Hoje eu venho falar de um assunto muito sério, que é sobre a diabetes, que afeta milhões de pessoas, não só no Brasil, mas no mundo todo, e o porquê dessa doença ter alastrado tanto nos últimos anos. É isso que a gente vai ver nessa aula. Fique comigo, compartilhe esse vídeo, faça parte do canal e bora para mais uma aula. Você já deve saber que existe dois tipos de diabetes, o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, mas eu vou falar um pouco sobre como é que acontece o processo da diabetes, como é que você consegue ter essa doença e como as pessoas nascem com ela, porque são dois fatores bem diferentes. Vou falar alguns dados aqui também para você ter uma ideia da dimensão dessa doença e já dar uma letra de que os produtos da terapia vibracional têm uma capacidade muito boa de administrar os tipos de diabetes, mexendo até mesmo com a percepção celular e os receptores. A Federação Internacional de Diabetes alerta para o aumento de 16% de incidência da doença na população mundial nos últimos anos, entre 2019 e 2021. A federação revelou que o número de pessoas com a doença aumentou em 74 milhões, totalizando 537 milhões de adultos no mundo em 2021. No Brasil, as estimativas mais recentes somam 16,8 milhões de pessoas com a doença, cerca de 7% da população. Mas o que é a diabetes? Você contrai? É contagiosa? Primeiramente, é bom frisar que existe dois tipos de diabetes, tipo 1 e tipo 2, sendo o tipo 2 o mais conhecido. Diabetes é uma doença causada pela falta ou pela má absorção da insulina. E a insulina é um hormônio que promove o aproveitamento da glicose circulante no sangue como energia para todas as nossas células do corpo. E você já ouviu falar de diabetes mellitus. Esse nome mellitus é que vem de mel. E tem exatamente esse nome porque faz menção a um cheiro adocicado que sai da urina do diabético. Quando as taxas de açúcar no sangue estão elevadas, vem esse cheiro adocicado na urina, então é um forte indício de que as taxas de glicose não estão normais. O diabetes tipo 2 é uma doença do metabolismo da glicose, causada pela falta ou pela má absorção da insulina, que é um hormônio produzido lá no pâncreas e cuja função é quebrar as moléculas de glicose para transformá-las em energia a fim de que seja aproveitada por todas as células. A ausência desse hormônio pode ser total ou parcial. No diabetes tipo 1, o pâncreas produz pouca ou nenhuma insulina. A doença ocorre mais comumente na infância e na adolescência e causa a insulinodependência. Isso é, exige que a pessoa aplique injeções diárias da insulina. Já no diabetes tipo 2, as células são resistentes à ação da insulina e é por isso que a gente fala que dá a resistência insulínica. A incidência da doença que pode não ser insulinodependente em geral acomete as pessoas depois dos 40 anos de idade. E você ouviu muito bem, a não insulinodependência. Isso quer dizer que é reversível. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre como você pode administrar melhor, principalmente a sua alimentação, para que a gente consiga reverter esse quadro da diabetes tipo 2. Mas antes disso, eu queria salientar alguns fatores que levam à diabetes tipo 2. Citando alguns como exemplo, a obesidade, inclusive a obesidade infantil, hereditariedade, falta de atividade física regular, hipertensão, níveis altos de colesterol e triglicérides, medicamentos como as bases de cortisona, idade acima dos 40 anos para o diabetes tipo 2 e até mesmo estresse emocional. É interessante citar aqui que a falta da glicose circulante no corpo, principalmente no diabetes tipo 2 e até em jejum prolongado, a gente consegue fazer um estímulo no corpo que produz umas outras substâncias para gerar energia, diferentemente da glicose. Então o corpo é tão inteligente que ele consegue transformar outros produtos em produtos energéticos para que ele utilize como fonte de energia. Nos casos do diabetes mellitus ou jejum prolongado, o nosso organismo busca outras formas de compensar essa indisponibilidade da glicose como fonte de energia, já que no caso da diabetes, a ausência da insulina impede o uso da glicose disponível e no caso do jejum prolongado, a própria glicose está ausente ou até em baixa concentração. E na prática, o que acontece? Sabe aquele bafo matinal? Aquele bafo meio ácido que as pessoas exalam quando acordam
Isso se chama corpos cetônicos. São produtos provenientes de um jejum muito prolongado, onde o seu corpo está produzindo algumas substâncias que exalam esse cheiro. Mas isso, de certa forma, é benéfico, dependendo de como você faz essa administração. Ficou muito na moda aí o jejum intermitente, mas isso tem uns benefícios muito interessantes para a saúde em determinados tipos de perfis de pessoas também. Esse bafinho de fome é um resultado de alguns produtos que o nosso fígado produz, que são os chamados corpos cetônicos e que são produzidos exatamente para dar energia ao nosso corpo quando falta a glicose. A acetona produzida é volátil e é eliminada pela urina e expelida pela boca, conferindo esse odor característico. A produção excessiva desses compostos é denominada cetose. Por isso, o nosso corpo se adapta muito bem a um jejum prolongado e aquela sensação de mal-estar, de que você vai desmaiar porque a glicose está muito baixa, muitas vezes é um fator psicológico, pois o corpo sabe muito bem onde obter energia de outras formas. Agora, se você faz uso de medicamentos que baixam a glicemia, tem que tomar um pouco de cuidado quando vai fazer a prática do jejum intermitente. O jejum nada mais é do que você ficar 12, 14, 16, 18 horas em jejum, só se alimentando, na verdade, de água, porque a água também é um alimento, porque ele nutre o seu corpo, e também de alguns sais minerais que não contêm caloria, para não quebrar o jejum. Só que é uma estratégia alimentar que deve ser feita pontualmente e quando a pessoa está plena na sua capacidade física e orgânica, porque se a pessoa está usando algum medicamento que baixa a glicose, então no jejum a glicose já está baixa, aí você utiliza um produto, um medicamento que vai abaixar mais ainda, e isso pode gerar até desmaio, então tem que tomar bastante cuidado. O jejum promove uma boa limpeza no corpo e dá, de certa forma, uma folga para o seu intestino, afinal não está entrando nada ali. Mas também a gente não pode quebrar esse jejum comendo pizza, a gente tem que escolher muito bem os alimentos corretos, para que esse jejum seja quebrado e não gere aquele pico glicêmico. Não sei se você já escutou falar disso, mas o pico glicêmico é quando há uma produção muito alta de insulina devido à alta carga glicêmica dos alimentos que você consome. Ficou meio confuso, mas é assim, é como você come um doce ou uma bala, então tem muita glicose entrando de uma vez no seu corpo. É um caminhão de glicose, de açúcar entrando de uma vez. E o seu corpo ele precisa produzir um hormônio, que é a insulina, para jogar toda essa glicose para dentro da célula, para alocar cada célula com a sua glicose. E isso pode ser um problemaço, porque esses tipos de pico geram um estresse muito grande nos receptores da glicose. E é isso que a gente chama de resistência insulínica, porque o seu corpo produziu tanta insulina que o receptor ele foi maltratado, vamos dizer assim. E isso pode gerar consequências gritantes lá na frente, como, por exemplo, diabetes tipo 2. Eu havia mencionado que a gente pode ter alguns artifícios, já que o diabetes tipo 2 é curável. Então, como é que você vai fazer isso? Primeiramente, é a base alimentar. Verifica se os alimentos que você consome não gera pico glicêmico. E você consegue achar essas informações muito fáceis aí na internet. É só colocar assim, alimentos, pico glicêmico. Põe no Google que você vai encontrar. E normalmente tem algumas frutas que têm picos glicêmicos mais altos do que outras. Não é porque é fruta que eu posso consumir à vontade. Um suco de laranja, com 6 laranjas, muito provavelmente tem mais açúcar do que até Coca-Cola. Então tem que tomar bastante cuidado com o tipo de alimento e a hora que vai se alimentar daquele alimento. No caso, as frutas eu dei de exemplo porque tem muitas frutas diferentes com diferentes poderes glicêmicos. E você vai encontrar isso com bastante facilidade na internet. É só escolher produtos, escolher frutas com índice de glicêmico mais baixo, aquele que não gera uma produção muito alta de insulina, não prejudicando os seus receptores. Incluindo bastante fibras na dieta, proteínas de boa qualidade, gorduras também de boa qualidade, porque às vezes a gente acha que eu vou cortar gordura porque é a gordura que está fazendo mal para a minha dieta. Mas tem gorduras boas. Por exemplo, o azeite de oliva, as gorduras encontradas nas oleaginosas, que são as castanhas, elas são muito boas, assim, no abacate, que tem bastante gordura boa também. Então tem que fazer uma boa escolha de alimentos com boas gorduras. Um hambúrguer também possui bastante gordura, mas não é a gordura ideal que a gente quer colocar dentro do nosso corpo. E eu tenho certeza absoluta que fazendo uma dieta regrada,
que evite esses picos glicêmicos, o seu corpo vai responder de uma forma muito rápida. Se você faz uso de medicamentos para controle glicêmico, você com certeza vai ter uns resultados muito interessantes, porque tem muita gente que faz uso desses produtos, desses medicamentos, e fazem a dosagem glicêmica 2, 3 vezes ao dia. Faça o teste, procure alimentos de baixo índice glicêmico, coloque na sua dieta e verifique a diferença entre a glicemia do seu corpo quando você vai fazer aquela dosagem glicêmica diária. Eu havia mencionado também que a terapia vibracional possui produtos que atuam em diferentes vertentes. Então a gente tem hoje, por exemplo, produtos que trabalham com as células do pâncreas, que vão ser coadjuvantes na produção da insulina. Temos outros produtos de outras linhas que vão atuar na liberação dos receptores da insulina, para que você tenha uma liberação melhor, para que você tenha essa limpeza de receptores e o receptor esteja apto para captar a insulina e abrir a célula para receber essa glicose. Então hoje a gente tem vários artifícios, inclusive tem os oligoelementos que ajudam muito, né? Oligoelementos, para quem não sabe, são elementos químicos, são frações de elementos químicos, por exemplo, cromo. O cromo ajuda bastante para quem tem resistência insulínica, para diabetes é muito bom. E você usa o oligoelemento, o elemento químico ionizado, é uma fração muito pequena, ele nem vai entrar como suplemento alimentar. Peço que você baixe essa tabela de picos glicêmicos dos alimentos para você ver realmente o que você está comendo, se dá esse pico glicêmico, que é o que a gente tem que evitar, principalmente para evitar a longo prazo a diabetes do tipo 2. Eu comentei mais do diabetes tipo 2 porque é o mais comum, é o mais fácil da gente conseguir administrar. O diabetes tipo 1 é um pouco mais complexo porque a pessoa já nasce com essa deficiência, então tem que ter um manejo um pouco melhor, tem que ter um médico em cima para verificar os níveis de glicose, os níveis de insulina, e a pessoa tem que aprender a utilizar porque a fonte produtora de insulina, que é o pâncreas, ela está deficitária, mas ainda assim a gente consegue com uma dieta administrar muito bem a utilização dessa glicose, ou no caso dessa insulina, para que entre a glicose na célula. E essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e lembrando que o curso de formação em terapia vibracional quântica ainda está com vagas abertas, eu quero que você participe. Aqui embaixo na descrição do vídeo eu vou deixar o link, é só entrar lá, acessar, já está tudo gravado, as aulas já estão gravadas, é só clicar e começar a assistir. Então eu te espero lá, a gente está com um grupo de Telegram também muito interessante, tem bastante gente interagindo, eu te espero na aula e eu te espero não só na aula do curso, mas nas próximas aulas aqui no YouTube. Até mais!